Dando continuidade à leitura do livro da Erna van den Winkel, Do Inconsciente a Deus, Ascese Cristã e Psicologia de Jung, agora nós entramos na segunda parte, chamada Relações entre a Psicologia de Jung e a Ascese Cristã. 1. Inconsciente e vida interior. Para aquele que se mantém ao corrente das descobertas efetuadas no campo da psicologia analítica, é impossível negar a existência do inconsciente. É impossível ignorar que a totalidade do ser é formada do consciente e do inconsciente. Não poderia haver, portanto, conhecimento verdadeiro de si próprio sem uma tomada de consciência de elementos do inconsciente. É a isto que se consagra a análise psicológica. É incontestável que existem relações estreitas entre este último e a vida interior, como é evidente que a maior parte das pessoas não se dá conta dessas relações ou se recusa a admiti-las. O desconhecimento e até a ignorância absoluta do inconsciente conduziram os racionalistas a supervalorizarem o consciente e suas manifestações. Assim, embora encontremos em todas as religiões inúmeras solicitações à vida interior, esta é, às vezes, escamoteada ou está ausente de onde pensávamos encontrá-la. Ela é, então, substituída por pesquisas puramente intelectuais do consciente que, na maior parte das vezes, levam a uma espécie de inflação espiritual, a uma falsa espiritualidade envolta em fórmulas, ritos e regras que fazem, às vezes, de vida interior. Então, alma, espírito e inteligência se confundem e o abstrato toma o lugar de Deus. Esse abstrato, que certas pessoas chamam de mistério, espírito puro ou absoluto, permite ao intelecto elaborar muitas ideologias, que são chamadas de espiritualistas. Em geral, essas pessoas ignoram tudo sobre Deus. Conhecem as religiões, mas não Deus. A psicologia junguiana não tem mais pretensões a este conhecimento. Pelo menos ela conhece o inconsciente e por isso não pode mais contentar-se com uma ideologia ou com um sistema elaborado unicamente pela inteligência consciente. A penetração do inconsciente alarga o campo de conhecimento do consciente e abre o caminho para uma vida interior profunda e real. Uma das primeiras exigências da análise é, por conseguinte, que aceitemos descer em nós mesmos para ouvirmos a voz de nosso inconsciente, o qual se exprime de modo especial pelo simbolismo dos sonhos. Obedecendo assim às necessidades da análise, submetemo-nos, sem termos dúvidas a esse respeito, a uma das condições essenciais da ascese cristã. Os textos cristãos nos impressionaram por seus múltiplos apelos à vida interior, a qual, apesar do que pensam outros, não é a vida do intelecto ou só do consciente. O Evangelho afirma que é com simplicidade e clareza que o reino de Deus está dentro de nós. Lucas, capítulo 17, versículo 21. Entre em ti mesmo, exclama o autor da imitação de Cristo, mas acrescenta, abre aspas, prepara ao celeste esposo uma morada digna dele. Ele virá e descerá nela, porque suas delícias são habitar no coração que o chama. Fecha aspas. Isso aqui é a imitação de Cristo, livro 2, capítulo 1. Não é este necessariamente o fim da análise, e pode parecer primeiramente que não é possível nenhuma analogia entre a vida interior, da qual fala o cristianismo, e o inconsciente. Entretanto, quanto mais se conhece e se aprofunda um e outro, tanto melhor se compreende que há somente uma vida interior, mas que ela comporta diferentes graus. Já sabemos que o inconsciente é constituído de várias camadas. Não fala Santa Teresa d'Ávila dos 7 castelos da alma? A análise psicológica pode ser empreendida para atingir um fim estritamente terapêutico ou um fim de evolução espiritual, independentemente de toda confissão de fé
e nem por isso deixa de ser uma tentativa de harmonização fundada no retorno do ser à unidade. A análise nos conduz através dos meandros de nossas oposições, a união do consciente e do inconsciente, a união do corpo e da alma. As descobertas da medicina psicossomática não permitem mais duvidar da influência recíproca do físico e do psíquico. Quanto ao corpo, é facilmente admitido que ele é um composto de vários órgãos com funções diferentes, mas em relação uns com os outros. Cada órgão, coração, estômago, pulmões, tem seus especialistas. O mesmo não se dá com a alma, e na psicossomática, o termo psico é muitas vezes mal definido. Etimologicamente, o prefixo psico nos adverte que se trata da alma, mas que é alma? Frequentemente ela é confundida com o espírito ou com a inteligência. Para alguns, ela é matéria sutil, para outros, energia. Muitos são os que pensam que a ciência moderna chegou a explicar a alma e que esta afinal não existe mais. Ela é ainda associada às idades passadas, ao ocultismo, aos contos de fada, à superstição. O estudo sério da concepção da alma através dos séculos prova, entretanto, com evidência absoluta, que ela existe. Mas quem tem razão? Os filósofos ou as diferentes crenças religiosas? Parece-nos que cada um contém uma parte de verdade, porque tanto a alma como o corpo têm várias faculdades e, poderíamos dizer, vários órgãos. Malgrado suas divergências aparentes, todas essas concepções falam de uma só e mesma coisa, a alma. Mas como defini-la? Se, abre aspas, a alma racional é uma substância espiritual dotada de inteligência e vontade livre, se ela é imortal e unida substancialmente ao corpo, de modo a ser o princípio de toda a vida do homem, fecha aspas. Quinto Concílio de Latrão, seção 8. Não é menos verdade que o conhecimento da alma é uma questão de experiência pessoal. Quando fala de ânima e ânimos, um aspecto da alma profunda do homem e da mulher, respectivamente, Jung se coloca intencionalmente no plano psicológico, mas reconhece que no mais profundo, além do inconsciente coletivo, existem zonas da alma que ele considera incognoscíveis ao consciente. Em nossa opinião, é justamente aí que começam as moradas puramente espirituais, as moradas da alma em Deus, as moradas místicas, se insistirmos em qualificá-las. Essas moradas ultrapassam, em todo caso, o psicológico e o simbólico. Na verdade, a diferença que existe entre o conhecimento psicológico da alma, através do inconsciente, por exemplo, e o conhecimento teológico e místico da alma, não implica diversidade de almas, mas simplesmente diversidade de planos, porque a alma é una e sua função é também una. Órgão da percepção de Deus, ela não é Deus, mas tende a nos dar a conhecer. Sem saber e até sem querer, o analisado descobre a existência da alma por um caminho aparentemente cheio de voltas, tanto mais que ele desce ao inconsciente coletivo. Em geral, a alma está escondida do consciente por mil obstáculos e permanece nas trevas, tendo a análise como uma de suas funções ultrapassar pouco a pouco esses obstáculos, mediante uma tomada de consciência, isto é, através de uma luz maior projetada em nossa vida interior. Ao atingir algumas moradas da alma, a análise não atinge necessariamente a Deus, uma vez que sabemos que ela para no plano psicológico. Não se exclui, entretanto, que esse plano possa conduzir a Deus. Os místicos que conhecem a alma por dentro não se enganam. Ouçamos Santa Teresa d'Ávila. Abre aspas. Consideremos nossa alma como um castelo, feito de um só diamante ou de limpidíssimo cristal. Nesse castelo existem muitos aposentos, assim como no céu há muitas moradas, fecha aspas. E acrescenta, abre aspas, por agudas que sejam, as nossas inteligências não chegam a compreendê-la verdadeiramente, a beleza da alma, assim como não compreendem a Deus.
É Ele próprio quem diz nos ter criado a sua imagem e semelhança. Não é pequena lástima e confusão não nos entendermos a nós mesmos, por nossa culpa, nem sabermos quem somos. Sabemos muito por alto que nossa alma existe, porque assim ouvimos dizer e a fé nos ensina. Mas as riquezas que há nesta alma, seu grande valor, quem nela habita, eis o que raras vezes consideramos. Todos os desvelos se consomem no grosseiro engaste, nas muralhas deste castelo, que são nossos corpos. Muitas almas andam em torno do castelo, onde as sentinelas montam guarda. Não têm interesse em entrar nele, não sabem o que existe nessa esplêndida mansão, nem quem mora nela, nem mesmo os salões que contém. Não ouvistes dizer que alguns livros da oração aconselham a alma a entrar dentro de si mesma? É esta a porta pela qual se entra neste castelo. Fecha aspas. Castelo Interior, Edições Paulinas, São Paulo, 1981. Capítulo 1, e o número 1, 2 e 5. O conhecimento de si mesmo é, pois, a porta da alma. 2. Conhece-te a ti mesmo. Este preceito, antigo como o mundo e de certa forma codificado por Sócrates, está na base de toda a evolução verdadeira. Ele se difundiu tanto na Idade Média como na Antiguidade, tanto no Oriente como no Ocidente. E no cristianismo, são muitos os textos que fazem apelo ao conhecimento de si mesmo. Abre aspas. Ainda que soubesse o que há de bom e de mal em cada homem, sem executar um só, de que serviria isso se te não conhecesses a ti mesmo? Ninguém te pedirá conta no dia do juízo da consciência dos outros. Fecha aspas. Abre aspas. Esta é a verdadeira e maior ciência do cristão, o conhecimento de si mesmo. Este deve ser nosso estudo de todos os instantes. Fecha aspas. E, abre aspas, quem com diligência se considera a si mesmo, facilmente se abstém de falar dos outros. Fecha aspas. Aí outra citação, abre aspas, onde estás quando não estás presente a ti mesmo? E se descurando de ti, percorres todas as coisas, de que te aproveitará? Fecha aspas. Ora, nós sabemos que a análise junguiana conduz à consciência de si mesmo. Eis, pois, uma analogia entre os conselhos da ascese cristã e o trabalho analítico. Nos dois casos, há um apelo à vida interior, e nos dois casos trata-se no mesmo conhecimento de si mesmo. Devemos entender esta expressão no sentido de um encolhimento egoísta, de uma procura complacente de si mesmo, numa introspecção sempre centrada no ego, e que nunca ultrapassa o consciente e seus problemas? Certamente não, e nem poderia tratar-se aqui de egocentrismo ou de narcisismo. O que está em causa não é o reflexo de nossas diversas máscaras, mas ao contrário, o ficarmos sem elas. Muitas vezes essas máscaras estão de tal modo integradas em nossa verdadeira imagem e aderem tanto a ela que, para nos livrarmos delas, devemos arrancá-las com violência. São esses arrancos que nos levam ao verdadeiro conhecimento de nós mesmos, ao conhecimento de nosso ser profundo, interior, tantas vezes escondido, camuflado e até ignorado por nós. Este conhecimento exige um trabalho lento, perseverante e corajoso, que nada tem de espetacular, mas que progressivamente nos ensina a nos vermos tais como somos na realidade. Torna-te quem tu és. Píndaro. Assim, conhece-te a ti mesmo. Não leva nem ao egoísmo, nem à exaltação do ego, mas ao seu despojamento. O conhecimento autêntico de nós mesmos nos incita a constatarmos o pouco que somos e a admitirmos nosso nada. Abre aspas, ali me mostrarei o que sou,
o que fui e em que me tornei, pois nada sou e não o sabia. Fecha aspas. Abre aspas, vós sois menos do que nada e a vossa obra está abaixo do zero. Fecha aspas. Isaías 41, 24. Este confronto não deixa de ter um perigo contra o qual Jung nos põe em guarda. Nem todos têm condições de levá-lo a bom termo. Santa Teresa d'Ávila, com sua psicologia tão penetrante e lúcida, já o sabia, ela que colocava o conhecimento de si mesmo antes da própria oração. Abre aspas, em meu parecer, um só dia passado no conhecimento humilde de nós mesmos, suportando muitas aflições e trabalhos, é uma graça maior de Deus do que vários dias passados na oração. Fecha aspas. Os salmos testemunham com expressões pungentes as dificuldades e os sofrimentos que acompanham essa experiência. Abre aspas. Lendo o salmista, compreendemos que esta experiência foi terrivelmente rude e dolorosa, mas sentimos também que é somente quando o homem, tomado de vertigem diante do abismo de sua miséria e de seu nada, se vê nos limites do desespero, que ele se encontrará nas disposições requeridas para ir a Deus, como a sua única força e ao seu único apoio. Fecha aspas. O caminho que conduz a este conhecimento de si mesmo é semeado de dificuldades. Trata-se de um conhecimento despojado de autossuficiência, de um conhecimento humilde. Se alguém pensa que o conhecimento de si mesmo, procurado pelo asceta cristão, não é o mesmo que o da análise junguiana, engana-se. Há um só conhecimento de si mesmo, e o que o asceta cristão procura voluntariamente para chegar a uma união maior com Deus, a análise o revela pouco a pouco a quem ela se aplica. Sendo o conhecimento de si mesmo intimamente ligado à vida interior, e esta a alma, não é de surpreender que ele comporte diversos patamares em conformidade com a profundidade que ele atinge na psique. Assim, no começo de uma análise psicológica, este conhecimento vai pouco além do inconsciente pessoal, mas logo penetra no inconsciente coletivo e por ele se abre a um conhecimento universal. Esta procura de si mesmo, uma vez começada, raramente se detém. Em geral, ela se prolonga mesmo quando o trabalho com o analista chega ao fim, e se aprofunda sempre mais para chegar um dia à alma mística e a Deus. Na verdade, todo conhecimento de si próprio conduz ao desapego do ego, mas seria vão e perigoso exigir o desapego desde o início. A análise procede com muita prudência, levando em conta que a maior parte das pessoas está inconscientemente cativa do seu ego. Chegar por experiência pessoal e íntima a reconhecer que não passamos de pó é uma provação que ultrapassa as possibilidades de muitos e que encerra o risco de atirar as pessoas no desespero, na inflação do eu e até na loucura. O analista deve ser mais atento quando o analisado não tem religião. Neste ponto, São João da Cruz e Nietzsche, por mais afastado que pareçam um do outro, estão muito próximos. Com efeito, ambos chegaram ao conhecimento do nada da criatura. Enquanto São João da Cruz, num ato de humildade total, encheu seu nada com o tudo de Deus, Nietzsche, incapaz, em seu orgulho, de suportar este nada, defendeu-se por uma inflação do eu que o conduziu à alienação mental. Muitas pessoas, acreditando sinceramente que se conhecem e persuadidas de que não têm indulgência consigo mesmas, facilmente se acusam de orgulho, de egoísmo e de outros defeitos, mas quando a descida ao seu inconsciente põe em plena luz estes aspectos de sua natureza, reagem violentamente e se recusam a aceitá-los. Isso mostra que é verdadeiramente imenso o abismo entre compreender
atividade intelectual, e experimentar em si mesmo, atividade da alma. Observamos este fato em nós mesmos e podemos verificá-lo todos os dias nos outros. Pelo inconsciente, nossa alma nos fala e encontra como nos perscrutar e esmiuçar. Encontra expressões e símbolos de uma clareza impiedosa, dos quais o consciente não pode fugir, mas que raramente aceita imediatamente. Na maior parte dos casos, é necessária uma longa sucessão de sonhos para fazer com que seja admitido um traço apenas do caráter, e uma vez admitido, passar-se-ão meses até que ele seja realmente integrado na vida e no comportamento do analisado. Às vezes acontece também que o consciente rejeita decididamente os dados de seu inconsciente. Neste caso, a análise se torna impossível e o trabalho começado deve ser abandonado. Persona 3, Ponto 3. Persona e orgulho. Quando se examina bem o consciente, um dos primeiros achados analíticos é o da persona. Na antiguidade grega, este termo se aplicava à máscara usada pelos atores de tragédia ou de comédia. Na psicologia junguiana, ele designa a máscara que oculta a nossa personalidade real. Mas, enquanto o ator grego cobria conscientemente seu rosto com a máscara, que correspondia não a ele, mas ao seu papel, a persona da qual fala Jung é quase sempre inconsciente. Todos nós usamos uma ou várias máscaras, e quando temos consciência disso, o perigo não é muito grande. Sem dificuldade, podemos tirá-la e colocá-la novamente, de acordo com as circunstâncias e diante de determinadas pessoas. Mas acontece que acabamos ficando presos à nossa persona e identificamos-nos com ela. É este o perigo. A persona junguiana não é a máscara conscientemente posta e tirada, mas a máscara inconsciente que pouco a pouco camufla o nosso verdadeiro ser. Diz-se que o hábito não faz o monge. Na verdade, em muitos casos, ele o faz. A persona se situa, pois, entre nós e os outros, entre o eu e o mundo exterior. Todos nós conhecemos homens e mulheres para os quais a situação ou a função faz realmente o papel de personalidade. Eles não são Pedro, Tiago ou Francisco, mas o general, o advogado, o professor. A máscara social é, apesar de tudo, menos prejudicial do que a que se coloca entre o ego e a nossa vida profunda. De qualquer forma, a persona, seja ela social ou interior, é um desvio da personalidade e a arrasta a atos que não lhe correspondem. Disso pode resultar uma tensão insustentável entre o que a persona nos incita a tentarmos e nossas capacidades reais, não raro, muito diferentes. Quando a persona está bem marcada, a sua descoberta é fácil e nem precisa dos dados do inconsciente. Assim, o orador que fica embevecido quando fala, o mestre que fica satisfeito quando se vê cercado de admiradores, apesar de seus protestos de modéstia, o oficial orgulhoso e severo sob seu uniforme não passam em si mesmos de pobres fantoches sem caráter. Mas quando se trata da máscara que nos esconde de nós mesmos, seus aspectos são muito mais nuançados. Nos sonhos, a persona manifesta-se sob múltiplas formas, e como todo elemento psíquico, disfarça-se, descoberta aqui, surge lá sob outras aparências. Encontramos-la ao longo da análise, desde o inconsciente pessoal até o inconsciente coletivo, e tanto mais sutil quanto mais nos aprofundamos no problema, porque, de fato, a persona está sempre ligada ao orgulho. O orgulho e seu corolário, o egoísmo, estão na base de quase todas as deformações psíquicas.
usurpação do consciente, reivindicações exageradas do ego, obstinação e recusa de se reconhecer são os motivos principais da persona. Ela se encontra na inflação do ego, mas pode também retrair-se numa diminuição excessiva deste ego, na falsa humildade, na falsa caridade, na falsa inferioridade. Se o fariseu é um tipo persona, também a beata o é. O essencial é ser verdadeiro. Para isso, não basta conhecer-se, é necessário ainda que cada um se aceite como é, que se aceite plenamente, sem afetação nem modéstia exagerada, a fim de desempenhar a função que lhe cabe, seja ela importante ou modesta, revelando-nos aos poucos os diversos elementos de nossa persona. O inconsciente permite que tomemos consciência deles e que hajamos sobre eles. Quando sabemos onde algo nos machuca, podemos, pelo menos, tentar aplicar o remédio. Essa tomada de consciência da qual falamos não diz respeito somente à persona, mas também a todos os elementos de nosso inconsciente. Em suma, por meio dos símbolos, o inconsciente procura iluminar justamente o que ainda ignoramos. Muitas pessoas, cujos conhecimentos analíticos permanecem no plano intelectual, se admiram de que o afloramento de elementos até então inconscientes seja capaz não só de ajudar e melhorar, mas também de curar e salvar. De fato, a tomada de consciência por si só não é o suficiente. O consciente, agora esclarecido, deve trabalhar duramente e, às vezes, por muito tempo. É somente na medida em que os elementos inconscientes lhe são trazidos que ele pode agir sobre eles por meio da vontade, o que ele não podia fazer antes porque não os conhecia. Instruindo o consciente, a análise reeduca a vontade. Esta primeira etapa analítica nos permite novas comparações com a ascese cristã. Como ela, o inconsciente nos propõe em guarda contra o orgulho e nos ensina a percebê-lo sob aparências muitas vezes sedutoras e aparentemente modestas. Mas, se graças ao inconsciente a análise detecta o orgulho com uma justeza e uma acuidade que a ascese cristã talvez não tenha, essa última conhece melhor as raízes do orgulho. A fonte do orgulho não é apenas de ordem psíquica e não está somente na recusa da nossa culpa. Recusa que, por compensação, dá lugar a uma exaltação de nossa vaidade. A verdadeira fonte do orgulho é a rejeição de Deus. Rejeição que engendra a reivindicação egoísta do eu. Esse individualismo exacerbado que infla o intelecto e deixa a alma na inanição. Pelo orgulho, o homem, filho de Deus e criado à sua imagem, se degrada, atola-se no seu ego, perde aos poucos o contato com o seu Criador e acaba usurpando o lugar dele. O fim trágico desse processo é a robotização, criação mecanizada e sem alma. O pecado de orgulho é indiscutivelmente o pecado de Lúcifer Satã. E não é sem razão que o inconsciente nos revela a sombra como o oposto da persona. 4. A sombra, o problema do bem e do mal, Satã. Já sabemos que a psicologia de Jung se baseia em grande parte na unificação dos opostos, mas cremos que será útil lembrar aqui as noções principais da lei da polaridade e da compensação. Pode-se dizer que esta lei é inerente à história da humanidade. Na Grécia, encontramos-la, por exemplo, em Heráclito de Éfeso, que a denominava enantiodromia, acho que é isso. Como também Platão, no Oriente, ela foi admirável, ilustrada pelos jogos do Yin e do Yang. Para Jung, a libido não é, como para Freud, somente a energia sexual, mas representa a totalidade da energia psíquica, a qual se exerce tanto no consciente quanto no inconsciente. A libido é essencialmente dinâmica, jamais estática. Além disso, ela é constante e se mantém sempre a mesma. Não existe perda de energia psíquica. O que parece desaparecer no consciente reaparece no inconsciente e vice-versa. Essa constância
Essa conservação da libido é possível graças à função reguladora, compensadora dos opostos, que é a lei da polaridade. O consciente e o inconsciente se compensam. A psique é um sistema com autorregulação, que não poderia existir sem os pares de opostos. Cada elemento consciente tem seu contrário no inconsciente, portanto ignorado, mas acontece que ele se exprime pela projeção. A projeção é um fenômeno absolutamente inconsciente que consiste em projetar fora em outros seres, humanos, animais, objetos, tudo que nosso consciente reprime. A projeção pode ser negativa ou positiva. Assim, tudo que nos parece fundamentalmente estranho a nós mesmos, tudo o que criticamos, tudo de que caçoamos nos outros, tudo que nos outros nos enerva e nos é hostil, não passa no fundo de projeção de nossos elementos inconscientes. O mesmo sucede com tudo que nos outros admiramos e cobiçamos ou que nos agrada. Ora, enquanto projetamos uma parte de nossa psique, somos incapazes de realizar em nós o ser total, resultante da união dos opostos. As projeções só cedem quando se tornam conscientes, especialmente pela análise. Aqui um exemplo para compreender a objeção que nos é feita frequentemente. A senhora A, preguiçosa e negligente, conta que sonhou com a senhora B, que tem igualmente esses dois defeitos. Depois de tê-la descrito sem indulgência, acrescenta: não estou fazendo projeção na senhora B. Ela é realmente como a descrevi. Isso deixa subentendido: não sou como ela. Ora, se é certo que todo portador de projeção tem mais ou menos os defeitos ou as qualidades que lhe são atribuídas, isso não significa que nós estejamos isentos deles. Quanto mais vivas são nossas reações às imperfeições dos outros, tanto menor é a nossa objetividade. E então nossa suscetibilidade testemunha nosso desconhecimento de nós mesmos. Quando e na medida em que os defeitos dos outros nos chocam, existe infalivelmente projeção, e se a senhora A sonha com a senhora B, é justamente porque o seu inconsciente procura, com o auxílio do sinal pretexto, representado por esta última, fazê-la tomar consciência dos defeitos que ela pretende não ter. Quando sonhamos, é sempre conosco, e isso mediante os inúmeros símbolos dos quais o inconsciente se serve para nos esclarecer. O mecanismo da projeção é bem conhecido do cristianismo. No Evangelho, Jesus nos previne: por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão, quando não percebes a trave que está no teu? Mateus 7,3. E na imitação lemos: aplica-te também a evitar e vencer o que com mais frequência te desagrada nos outros. Outra citação: repreendamos nos outros pequenas faltas e desculpamos as nossas, posto que mais graves. A lei da polaridade e a projeção permitem que nos aproximemos do processo interno da análise, pela tomada de consciência de nossas projeções. Elas se destacam pouco a pouco dos suportes sobre os quais tinham sido projetadas, desprojeção, podendo então ser integradas no consciente, isto é, ser aceitas e admitidas por ele para uma utilização construtiva e positiva. As projeções variam ao infinito, entre elas, as da sombra são das mais importantes. A sombra é exatamente o oposto do ego consciente. Por ela penetramos nos arcanos do inconsciente e entramos no eterno conflito da dualidade humana. Reconhecem e falam da sombra não só as religiões e as filosofias, mas também a arte, a literatura e a poesia. Citemos, entre outros, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, um só e mesmo personagem, porque a sombra pode conduzir a uma dissociação, a um desdobramento da personalidade, e esta obra de Stevenson é o exemplo tipo disso. Pensamos também no romance de Camisso, Peter Shellemil, eu acho que é assim, O Homem que Perdeu a Sombra, no Fausto do Goethe. Mefisto é uma personificação da sombra do velho doutor. A sombra é, pois, o aspecto escuro, oculto de nosso ser.
Devemos concluir, em consequência disso, que ela é negativa, que é melhor ignorá-la e deixá-la no fundo do inconsciente. Este erro levou e leva a muitas perturbações psíquicas. Tocamos aqui num ponto delicado, difícil de ser compreendido por aqueles que não têm experiência analítica pessoal. Trata-se do valor positivo da sombra, do qual a análise oferece diariamente provas inegáveis. Não é somente com o consciente que podemos atingir o si mesmo. Não é ignorando ou recusando-nos a aceitar os elementos, talvez desagradáveis, mas importantes de nossa personalidade. Não é praticando a política da avestruz que chegamos ao conhecimento de nós mesmos. Como não é começando de cima que construímos uma casa. E constatamos que a sombra é tanto mais negra e perigosa quanto mais profundamente reprimida. Tomemos como exemplo uma pessoa cujo ego seja bastante identificado com a persona. Neste caso, a sua sombra será inconscientemente projetada nas pessoas com as quais ela convive. Depois de algumas sessões, ouvindo-a falar dos outros, o analista já poderá perceber algumas indicações que os sonhos não tardarão a confirmar e a aprofundar. Preso na persona, o ego consciente fica cego em relação a si próprio. Nesta situação, é inútil querer que ele ouça logo a voz da razão. Ele ainda é totalmente incapaz disso. Somente os sonhos poderão atingi-lo, mas com a condição de o analisado acatá-los, a aceitar suas divergências. Os sonhos não deixarão de lhe apresentar, sob diferentes sinais, sua sombra, seu polo oposto. No começo, esses símbolos lhe parecerão tão distantes, tão diferentes do que ele pensa ser, que ele rirá deles e não os levará a sério. Mas aos poucos, a insistência do inconsciente fará pressão sobre ele e a sua linguagem lhe aparecerá mais clara porque ele começará a compreendê-la. Mas esta compreensão faz nascer uma certa inquietação. Como? Eu também sou assim? Eu também tenho esse defeito que me impacienta e me irrita nos outros? Incansavelmente, o inconsciente continua seu ensino até o dia que o consciente, finalmente convencido, admitir a verdade desses dados. Em geral, esta primeira descoberta produz um verdadeiro choque. É o batismo analítico. O ego consciente está abalado. É necessária, então, uma grande prudência. De sonho em sonho, o inconsciente procura, com uma paciência infinita, primeiramente fazer-nos entender. Depois, fazer-nos admitir os múltiplos aspectos de nossa sombra, até que o consciente seja capaz de integrá-los em si. Na medida em que esta integração se efetua, a persona desinfla, perde um pouco de sua força, volta progressivamente ao seu verdadeiro lugar e passa a servir o consciente, em vez de cegá-lo e criticá-lo. Simultaneamente, as projeções da sombra se tornam menos zombeteiras, menos agressivas e se vão dissolvendo lentamente, mas às vezes são necessários meses de trabalho sobre si mesmo. A integração da sombra prossegue durante a análise, do inconsciente pessoal ao inconsciente coletivo. Com efeito, o inconsciente coletivo contém todos os opostos: a ânima, o animus, a magna mater, o velho sábio, etc. Tem cada um sua sombra. Enquanto se trata só do inconsciente pessoal, raramente a sombra chega a preocupar. Quando abordamos o inconsciente coletivo, ela ultrapassa de muito o quadro do indivíduo e chega às raízes profundas da dualidade universal do bem e do mal. Integrar a sombra ou qualquer outro aspecto do inconsciente é reconhecer e aceitar os elementos até então reprimidos. Trata-se, em suma, da recuperação de nossos opostos, recuperação sem a qual a unificação do nosso ser seria impossível, o que mostra o papel positivo da integração. Jamais poderia tratar-se de uma submissão à sombra, de uma dominação exercida por ela. Isto seria contrário ao objetivo da análise, que é, repetimos, a unificação dos opostos.
e não o predomínio de um deles. Qualquer unilateralidade seria um grande obstáculo à individuação. Antes de continuarmos, interroguemos a ascese cristã. Ela é compatível com a integração da sombra? À primeira vista, parece que a resposta deve ser negativa. Com efeito, como conciliar esta integração, como a acabamos de expor, com uma religião que teme o inferno e recomenda fugir do mal e desprezá-lo? Aqui convém distinguir entre um cristianismo que confunde a religião com a moral e a verdadeira doutrina cristã revelada nas Escrituras, apresentada na liturgia, vivida pelos santos e comentada pelos padres da Igreja. Deixemos deliberadamente de lado o cristianismo desviralizado, adocicado, que não passa de uma caricatura do verdadeiro cristianismo, e subamos às origens deste. Veremos não só que não há incompatibilidade entre a integração da sombra e da ascese cristã, mas, mais uma vez, que elas apresentam analogias reais. Acabamos de ver que esta integração é uma condição indispensável à dissolução da persona. Sabemos, por outro lado, que a persona resulta do orgulho. Logo, segundo a lei da bipolaridade, o oposto do orgulho é a humildade. Embora não possamos dizer que a dissolução da persona nos concede indefectivelmente esta virtude, porque muitos outros fatores intervêm ainda na análise. Podemos afirmar que ela é um caminho para a humildade. Para atingirmos a humildade, devemos integrar nossa sombra. É exatamente isso que dizem os textos cristãos. A vida cristã é inseparável da redenção. Deus, em sua infinita misericórdia, enviou seu Filho para salvar os homens, e Jesus, com seu exemplo e seu ensinamento, mostrou-lhes o caminho, a verdade e a vida, oferecendo-lhes, assim, um meio de salvação. Ele veio realizar em sua carne de homem o que as iniciações antigas não cessavam de propor à humanidade na forma de símbolos. Ninguém pensaria em salvar alguém que não é ameaçado por nada, e Deus certamente não se teria feito homem entre os homens se estes não estivessem em perigo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Porque o mundo não estava no caminho, na verdade e na vida, estava desviado, se perdia e definhava. Foi a este mundo que Jesus veio. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. E Deus não quer a morte do pecador, mas a sua conversão. Haverá mais alegria no céu por um só pecador que se converta do que por 99 justos que não precisam de conversão.